Muita gente pode pensar na Chave de Salomão como um livro antigo, sabe? Aquela coisa empoeirada, mas a realidade é bem diferente. Isso aqui é, na verdade, um manual de instruções incrivelmente detalhado para a magia cerimonial. E embora o texto comece dizendo que o princípio de tudo é temer a Deus, na prática ele é um guia, uma espécie de ciência divina, onde cada passo é meticulosamente calculado. Essa citação já dá o tom de todo o livro, né? A ideia aqui não é pedir favores, é comandar forças poderosas. A autoridade do mago não vem dele mesmo, mas dos nomes e símbolos sagrados que ele usa. Uma autoridade que, segundo o texto, deveria inspirar medo até nos próprios espíritos. Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiro conceito fundamental que a gente precisa entender é que a magia salomônica não tem nada a ver com o improviso. Pelo contrário, ela é governada por regras extremamente rígidas, como se fosse um grande relógio cósmico. O sucesso depende única e exclusivamente de seguir o manual à risca. E o poder, de acordo com o que está escrito, não vem da vontade do praticante. Ele vem da obediência a esse sistema sagrado que já está pré-ordenado. Cada gesto, cada palavra, cada ferramenta, tudo faz parte de uma engrenagem muito maior, alinhada com as forças do universo. E esse ponto aqui é absolutamente crucial. O tempo é a base de tudo. Tentar fazer qualquer coisa fora dessas janelas cósmicas é literalmente garantir o fracasso. O texto é bem claro. Sem observar as horas, os dias e a lua, nada, absolutamente nada pode ser feito. E essa tabela ilustra perfeitamente como o sistema funciona. Cada dia da semana é governado por um planeta, e cada planeta tem seu campo de atuação específico. Então, queria obter riquezas? A operação tinha que ser na quinta-feira, dia de Júpiter. Precisava de coragem para uma batalha? Terça-feira, dia de Marte, era a hora certa. Tudo tinha o seu momento. Agora, antes mesmo de pensar em consagrar facas ou desenhar círculos no chão, o próprio mago precisava se tornar um instrumento purificado. A preparação pessoal não era só uma etapa, era a etapa mais crítica de qualquer ritual. O que é realmente impressionante aqui é o nível de disciplina exigido. Não é um pedido casual, não. É uma exigência de sacrifício e foco total. Isso mostra que a pureza do praticante não era uma opção, era o pré-requisito fundamental para ter qualquer poder. E o processo é todo metódico. Durante 9 dias, o mago e seus discípulos se afastavam do mundo comum, a limpeza era por fora, com banhos rituais, e por dentro, com jejum e oração. Tudo para se tornarem receptáculos dignos do poder que eles queriam invocar. Bom, agora vamos para as ferramentas. Cada instrumento na magia salomônica é muito mais do que um simples objeto. É como se fosse uma extensão consagrada da autoridade do mago e cada um era criado sob influências astrológicas específicas para cumprir um propósito bem definido. Essa aqui é a ferramenta de uso geral. O fato dela ser feita no dia e na hora de Mercúrio, o planeta da ciência e da comunicação, alinha ela com o propósito de executar a magia com precisão e clareza. A contraparte dela já é bem mais intimidadora. Feita sob a influência de Saturno, o planeta da restrição e dos limites, essa faca não servia para criar, mas sim para comandar, para traçar limites e impor autoridade sobre as entidades que fossem convocadas. Os pentáculos talvez sejam os itens mais importantes de todos. Eles funcionam ao mesmo tempo como um escudo de proteção e um símbolo de autoridade divina. Era ao mostrar esses selos que o mago forçava os espíritos a obedecer, porque eles continham os nomes sagrados diante dos quais toda criatura, segundo o texto, deveria se curvar. E a lista continua, viu? Cada item, desde a coroa de papel na cabeça do mago até as roupas de linho, era preparado e consagrado para criar um ambiente ritualisticamente perfeito, onde nenhuma influência externa pudesse interferir. Com o mago purificado e as ferramentas consagradas, a gente chega no clímax, a execução do ritual. E o palco para essa operação toda é o círculo mágico, um espaço sagrado desenhado no chão. O círculo tem uma função dupla. Ele serve como uma lente para focar a energia mágica e, mais importante, como uma barreira de proteção. Uma vez dentro do círculo, o mago estava num santuário. Fora dele, estaria completamente vulnerável às entidades que convocasse. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o texto não deixa nenhuma margem para dúvida. O comando é feito através de uma série de conjurações, e cada uma delas vai se tornando mais poderosa e mais coercitiva que a anterior. A primeira chamada é super formal, quase como uma ordem judicial.
Ela se baseia na autoridade divina, afirmando o direito do mago de comandar. É um chamado para que os espíritos se apresentem e cumpram o que lhes foi ordenado. Se os espíritos desobedecem, bom, aí a cortesia acaba. O tom fica bem mais severo. As palavras forçar e restringir mostram uma escalada clara. A persuasão deu lugar à coação direta. A paciência acabou. E se a desobediência persistir, aí vem a ameaça máxima. E não se trata de uma ameaça de dor, mas de algo muito pior: a aniquilação completa. O mago ameaça apagar a própria existência do espírito, tirando dele seu lugar e sua essência no universo. Como último recurso, o sistema ainda prevê uma espécie de tortura simbólica. Atormentar o nome do espírito era como atormentar o próprio espírito, forçando-o a aparecer só para acabar com o sofrimento. Isso mostra até onde o sistema ia para garantir a obediência. Depois de toda essa preparação, todo esse ritual complexo, a pergunta que fica é: por quê? Quais eram os objetivos tangíveis por trás de um esforço tão gigantesco? Olha, os objetivos eram surpreendentemente práticos. Iam desde encontrar um tesouro perdido até ficar invisível ou ganhar o amor de alguém. A magia da chave de Salomão buscava resultados bem concretos, bem mundanos, mas usando um método que era extraordinariamente complexo e espiritual. E até o final de tudo, seguia um protocolo. Essa licença para partir encerrava o ritual de forma oficial, mostrando que cada etapa, do começo ao fim, era um processo ordenado, a paz era declarada e os espíritos eram liberados para voltar aos seus lugares, prontos para serem chamados de novo. E aqui a gente fica com essa questão para pensar. A Chave de Salomão é um texto de profunda devoção, onde tudo é feito em nome de Deus, ou é um manual técnico, frio e implacável para dobrar a realidade à própria vontade? Talvez a resposta seja que, para o autor, não existia diferença entre as duas coisas.